Estamos hoje com o nosso segundo episódio, no qual a gente vai comentar, falar, vamos analisar, vamos falar muito sobre o preconceito na China através da série novel e anime Modal Zushi. Modal Zushi. Sushi. Eu nunca vou falar Modal Zushi. Vocês vão me ver falando muito errado. Até o final dá certo o Modal Zushi. Não, vocês vão me ver falando muito errado isso. Oi, Jaque, boa noite. Boa noite. Olá, pessoas. Jaqueline presente na área. Vamos hoje falar. Pra começar, quando a gente resolveu falar sobre a série, eu fiquei pensando, porque ela veio de uma novel, né? Uma novel virtual, né? Virtual. Que era uma Isso, a partir da plataforma chamada JJWXC. E que é uma plataforma que é chinesa. É uma plataforma que só funciona na China. E foi que começou a ser em 2015 e em 2016. E a autora, ou autor, porque eu não sei, porque eu não achei se era autor ou autora. É uma autora. É uma autora, né? Pronto, a autora. Ela começou em 31 de outubro de 2015 e aí ela finalizou em 1 de março de 2016. Aí isso é a versão oficial. Aí ela reeditou no mesmo ano e terminou em 7 de setembro de 2016. Pois é, a autora, que é a Mo Xiang Tongxiu, e fez um sucesso, né? Fez um tremendo sucesso. Primeiro dentro da China e depois fora da China, foi para a Coreia, da Coreia foi para o Japão e do Japão para o resto do mundo. E em 2018 resolveram fazer um anime baseado na novel, né? A animação, ela recebeu o mesmo nome, né? A animação recebeu o mesmo nome, Modal Zushi, só que com um subtítulo. Esse subtítulo foi Grandmaster of Demonic Cultivation. E a primeira temporada foi em 2018, a segunda em 2019 e a terceira para vir esse ano, só que por causa do Covid ela foi adiada, provavelmente para 2021, ainda não se tem tanta notícia sobre isso. E em 2019 nós tivemos a estreia da série The Ultimate, em inglês, né? Porque em português ficou Os Indomáveis. Eu achei ridículo, não vou mentir. Porque todo título passado do inglês para o português às vezes não tem nada a ver com o título, às vezes fica ridículo. Por que não deixar em inglês, pelo amor de Deus? Mas é porque a própria autora, ela se refere ao personagem principal, ao Wei Yuxin, como um indomável. Aí deve ter pego disso aí. Aí acrescentaram Lanjan como os Indomáveis. Indomáveis, exatamente. A série foi ao ar em 2019 pela Tencent Video China. A gente vai dividir em blocos. Quem assistiu, vocês viram. Quem assistiu a série, viu o anime e leu a novel, viu as diferenças, né, Jaqueline? A gente tem muitas diferenças de um pro outro. Então, a gente resolveu dividir em blocos. A gente vai falar primeiro da novel, porque eu acho que é mais completa, que a partir daí a gente vai poder ver as diferenças. E no último momento... Era até melhor pra gente comentar a história em si, né? Aí depois a gente vê como foi abordado. Como foi abordado e como o preconceito existe. Eu vou falar do histórico da China. Existe um preconceito, vocês vão ver. Quem assiste sabe. Quem assistiu aos três, quem consumiu os três vai saber que houve um preconceito. Então a gente vai começar. O nosso primeiro bloco, a gente vai falar da novel. A novel, ela tem 124 capítulos, porque a gente vai contar com os extras. Ah, tá. Assim, vai até... São 113 capítulos oficiais, aí tem os extras. Isso. Aí
se for por onde a gente leu, vai até o 126, mas é porque Isso. tem um que é um como é que se diz? É sobre notas da autora. Então fica como se fosse 125. Porque são as opiniões dela em relação aos personagens, algumas coisas que ela quer colocar em observação. Bem, a série, ela é baseada... Ela é uma série fantasia, ela é uma nova fantasia, né? Ela é uma... Isso. Vamos deixar bem claro, ela é uma novel boy loves. É uma novel BL. Então, apesar da história geral, a gente vai ter no contexto, a gente vai ter no enredo o romance entre os personagens principais, né? O Wei Ying e o Lan Chan. Quando eu comecei... Eu falo Lan Jian, que eu entendo, é Lan Jian. Eu falo Lan Chan. Mas cada um entende da mesma forma, a gente não fala chinês. Mas se escreve Lanzan. Se escreve Lanzan. Porque é como eu ouço chamar na série, mas enfim, ouvido de cada um. É porque assim, como na China, aí vamos... Como vocês ouviram no primeiro episódio, no segundo também vai vir isso. A gente vai ficar muito indo e vindo. A China, ela tem 200 e poucos dialetos, sendo oficial o mandarim. Só que o mandarim não é falado na China inteira, né? E nós temos cantonês, temos vários outros. E tem um que eu brinco muito, que eu não sei o nome, que eu digo que é o Juzi. É uma variação de Juzi. E até brinco. Eu não sei dessas coisas, enfim. Então, assim, a pronúncia de muitas vezes que você ouve ou que você lê sim, eu não coloquei aqui, tem um audiobook também. É porque eu não ouvi, porque tá em chinês, gente. Mas tem um audiobook da série também. E o audiobook é basicamente a novel. Então, é a mesma coisa, tá? Vai voltando a novel. Então, ela se passa no mundo da China antiga, onde tem... A gente... só um adendo aí, porque ela não tem um ano específico. Ela pega elementos de várias dinastias da China e compõe o mundo que ela quis, porque ela utilizou elementos que ela gosta. Então você não pode dizer uma época específica, um ano específico onde se passa a história. Exato, exatamente isso. Então nós temos os clãs de cultivadores, porque nós temos as pessoas normais, né? As pessoas como nós. Então nós temos os cultivadores. Esses cultivadores, eles têm um núcleo chamado núcleo de ouro, que esse núcleo eles dá uma vitalidade diferente, eles dão uma força diferente, eles dão um tipo de poderes, entre aspas, né? E é uma coisa que é criada, né? É uma coisa que é construída. É como se você trabalhasse desde muito novo para que esse núcleo se forme e você possa usufruir aí desses poderes do núcleo dourado. Isso. Você começa a vamos dizer assim, você começa a criar esse núcleo. Você começa a criar esse núcleo da infância, né? As crianças desde pequenos, a partir de 4, 5 anos, elas começam a meditar, a trabalhar isso para criar esse núcleo. Então nós temos os clãs principais, né? Os clãs principais que aparecem são o clã Lan, né? Que são os cultivadores, que são, eu digo que são a calma eterna. Só o tio do Lan Chan e do Lan Chen é que não tem calma entre eles. Não, na verdade é porque é o clã mais cheio de regras que existe, né? 300 Aquele regras. Muro era 3.000 regras. Não, 3.000 regras, não, 3.000 regras. 3.000 regras. Por causa do Ying, deve ter ido por 4. Volta, tem mais 1.500. São 4.500 regras.
O Wei ele consegue fazer encher tanta paciência do tio do Lan Chan que ele que é criado mais 1.500 regras por causa dele. Então, nós temos o clã Jin, né? Que é o clã onde o Wei pertence, por adoção, né? Nós temos o clã Wen. Eu leio como Jiang, né? É porque eu Jiang, leio. Assim, eu falo como eu leio, que é Jiang. Uhum. Como a gente não é acostumado com o chinês, e inclusive eu queria deixar meu depoimento registrado nessa parte. Então, a dificuldade que eu tive nessa novel, e você sabe que eu tenho dificuldade com nomes, foi assim, porque cada um tem um nome de nascimento, tem um nome de cortesia, e eles têm um título. E aí a espada deles também tem um nome. E tem os clãs, as seitas, e isso tudo escrito. E aí às vezes ela bota às vezes de uma forma aleatória. E aí eu fico parando e pensando, meu Deus, quem é esse personagem? E eu paro, reflito e digo, é esse. Principalmente no início, quando ele falava o nome de cortesia do Lan Jian e o do irmão dele, eu confundia demais eles dois. Eu, assim, quem é um e quem é o outro? Aí eu, tá certo. Aí eu paro e penso. Aí se você vê uma curiosidade, né? Porque dos clãs, o primeiro nome é sempre o nome do clã. Tipo, o clã Lan. Aí é o Lan Jian, o Lan Xian, que é o irmão dele, enfim. No caso do Wei Ying, né? Porque ele não tem o nome do clã no qual ele pertence, porque ele foi adotado. O Wei Ying. Então ele tem ele não possui o nome de cortesia, o nome do clã, né? O nome de cortesia dele o nome de cortesia dele é Wuxian. Né? Que eu falo Wuxian, que eu gosto de pronunciar o X, mas a irmã dele fala Wuxian mesmo, Wei Wuxian. O Wei Wuxian. Então, e ele tem o título de patriarca Yiling. Isso. Que é quando ele consegue a cultivação demoníaca, mas isso a gente vai falar na frente. Aí nós temos o Lan Chan, ele tem o nome de cortesia dele, que eu acho mais difícil de pronunciar. Vamos lá ver se eu consigo pronunciar ele. Né? O nome dele é Lan Chan, o nome de cortesia Wan Jin. Mas ele tem um nome que o nome que ele é conhecido, que é pior ainda, que agora eu não vou me lembrar, mas eu vou me lembrar depois. Mas o Wan Jin, é o nome mais ouvido quando você vai ler a novel, é o nome mais doce que existe na novel, na série, no anime. É o nome que você vai ouvir mais, é Lan Jian, porque o Wei Ying ama demais esse homem, tudo dele é Lan Jian. Não, é porque o Wei Ying, ele fala demais, e como ele gosta de encher o saco, porque até o ponto ele não sabe que está apaixonado, ele gosta de encher a paciência, então ele fica infernizando a vida do outro, então ele fica falando o tempo todo Lan Jian. Isso. E que quando ele volta, um spoiler, né? Ele chama muito pelo de cortesia, porque como ele tá no outro corpo e também para demonstrar respeito. Isso. Vamos lá. A gente estava na seita Jin, né? Não, que pra mim é Jiang. Isso. Vamos para vocês entenderem. Pra quem não leu e gosta de spoilers, o Wei Ying, ele é adotado, como a gente já falou. Vamos falar da seita da seita Guzlan, que é a seita do Lan Chan, né?
Eles vivem no recesso das nuvens, que é um local onde as regras não podem ser quebradas. Você não pode correr, você não pode falar alto. E normalmente todos os jovens dos outros clãs, eles vão ter aulas em Guzlã. É a seita, né? Porque existe o clã, é o clã Lã, e a seita é o Guzulã. Eu falo Guzulã. Aí nós temos a seita Jin, né? Que é aí a pronúncia da... De Lanlindin. De Lanlindin. Isso. É o clã Jin, a seita Lanlindin. Isso. Que nós temos alguns outros personagens. A gente não vai citar todos os personagens, gente, porque é muito personagem. Mas nós temos o Meiao, que depois eu não vou dar spoilers agora, mas não gosto dele. Não gostei nem desde o primeiro. A outra, terminando as seitas, e uma coisa que eu tinha até me corrigido, mas eu falei certo, a seita é o Wen mesmo, que Wen, o pessoal lá do fogo, né? Do sol. Isso. A gente tem... e tem a Tingni, que é a do sabre, do pessoal que usa o sabre, da família. Isso, lá. Que um dos irmãos de cultivo do Lanchan, que é o irmão do Lanchan, é o Nimingo. Ele pertence a essa seita. Nós temos a seita... Não, nós falamos todas as seitas agora. As principais. Todas. As principais. Então, o que acontece? A história se baseia neste, vamos dizer, convívio e conflitos. Porque existem conflitos de como todo sistema de sociedade, existe conflito por poder, existe conflito por status, né? E tudo começa... Desde que o mundo é mundo, existe sempre alguém pra querer dominar o restante, né? O poder aí faz parte ainda dos efeitos do ser humano. Sim. E o conflito e a história, ela vai muito disso, desses clãs. Muitos querem tomar o status muito de Guzlã, né? Porque, pelo que eu percebi ao ler a novel, o que eles têm além de serem muito rigorosos, tudo, é um clã muito poderoso. É um clã que tem um grupo de pessoas muito poderosas, né? Mas, apesar dele, é porque, na verdade, a seita de Guzulã, eles ajudam mais os outros, eles têm esse dilema. Inclusive, é um que o Lanjan, que difere de todas as outras seitas, eles ajudam os necessitados, enquanto os outros, para ajudar, tem que receber algo em troca, né? Um tipo de pagamento, alguma coisa. Pagamento. Eles não, eles ajudam em si. Eles são muito corretos, tipo, ele e o irmão dele são as Jades, né? As duas Jades de Lã, conhecido. Eles são muito respeitados por isso, por serem corretos, e na verdade é como se eles fossem... todas essas questões fossem corruptíveis, assim, porque eles não estão desejando o poder, eles não estão desejando nada. Eles só gostam de, como é que se diz, ter a sabedoria das coisas, né? Eles dão muito zelo ao conhecimento. Por isso que eles têm todo o estudo que eles têm lá. E lembrando que cada clã, eles têm um tipo de armas diferentes. Vamos dizer, armas que fazem um poder especial. Poder, se a gente for colocar como mágico. No clã que o Wei Ying pertence,
tem o anel que vira chicote. Que eu esqueci o nome daquele anel. É muito complicado. Que é o anel que o... É as Índia. Que o... Isso, as Índia. Que passa, que a mãe do irmão dele de criação passa pra ele, né? Então, eu sou muito ruim com o nome das espadas, essas coisas. É porque, assim, como eles são clãs que têm um certo poder econômico, por assim dizer, né? Eles têm as suas riquezas, então faz parte dos tesouros que eles têm. E desses tesouros mágicos, inclusive quando o clã Wen invade Yumenjiang, que é o do Eiyuxia, né? Eles vão atrás dos tesouros, né? E aí, dentro desses tesouros, tem essas coisas mágicas, mas como o anel já era de uso da mãe do Jian Sheng, que é o nome do irmão do Eiyuxia. Jian Sheng. Como já era de uso dela, ela passou, porque também existe a questão espiritual dos objetos, né? Que diz que quando contém um espírito lá, ele só reconhece o seu dono. Então, ela passa para o filho e o anel reconhece o filho como o novo portador. Assim como a espada do Eiyuxian, e é uma coisa que quando você lê, você descobre que acontece de 1 a cada 10 mil anos, porque é muito difícil de acontecer, que a espada dele só reconhece ele. Se ela for selada, ninguém consegue desembainhar a espada, por conta do espírito da espada. E você vê como a cultivação dele era muito forte, era muito desenvolvida, porque a espada reconhece ele como o dono. Exatamente. Outra coisa que a gente vê na série é a tensão familiar, né? A construção familiar. Essa série ela é muito social, muito emocional. Ela vai mostrar várias facetas. E o que a gente vê quando a gente vai ver na relação da família Lan, né, que todo mundo acha no início que é um núcleo perfeito, não é? Quando a gente vai lá conhecer a história dos pais das duas Jades, as duas Jades de Lan, aí você vai perceber que não é. A mãe, o pai se apaixonou de primeira vez, a mãe não se apaixonou de primeira vez, a mãe matou o professor, né? O mestre do marido. E mesmo assim ele quis casar com ela. E ele, vamos dizer assim, se auto-exilou dentro do próprio clã. E exilou ela, né? Assim, eu acho que isso assim é o grande questionamento que a autora coloca, que é visto tanto na série quanto no anime. E a abertura do anime, a música é muito linda por conta disso. É daquela história do certo e o errado, do preto no branco. Do que você faz, você tem que arcar com as consequências dos seus atos. Então, se era o que ela fez foi errado, então a consequência que ele assumiu foi o isolamento. É por isso que ela viveu numa prisão, praticamente por conta disso. Exato. E ele viveu em isolamento, mas não significa que eles não se amaram. É por isso que eles têm 2 filhos, né? Enfim. Exato. Não fica claro, nem na novel, nem na série, nem no anime, como ela morreu. Sabe-se que ela morreu. Ela amanheceu morta.
deduza-se, aí a gente pode deduzir que ela pode ter tido um ataque cardíaco ou isso, ou ela se matou. Eu acho que ela Pode ficou ser. doente. Pode ser. Eu acho que ela pode ter ficado doente pela solidão. Porque ela só via os filhos uma vez Por por mês. mês. Então você tá reclusa, você não falar com ninguém, não ver ninguém, e ver seus filhos uma vez por mês, eu acho que isso também moldou a personalidade do Lan Chan. Que foi só sendo modificada, somente quem conseguiu modificar um pouco, e é só visto por essa pessoa, é o Wei Ying. É porque... É porque, assim... Ele... Por ser realmente um mundo cheio de regras, e o tio que os criou via a mãe como o erro, né, da relação, assim. Uhum. Então seria um mau exemplo para os meninos, acredito eu. Ele criou eles de forma muito rígida, de uma rigidez de sempre ser o melhor, o exemplar, de sempre fazer as coisas certas. E realmente, quem modifica o Lan Jian é o Wei Ying, porque é como se ele vai percebendo que, por o amor que ele sentia, ser rígido não valia a pena, entendeu? Então ele vai quebrando, porque quando o Wei Ying volta, ele quer proteger o Wei Ying de todas as formas, porque ele já perdeu ele uma vez. Então ele fez de tudo para proteger. É como se ninguém pudesse tocar nele. É tão que todo mundo fica com medo de chegar perto do Wei Ying, porque o Lan Jian está lá para proteger. Porque tem uma... Fala. Porque foi uma forma de, como é que se diz, de expressar o amor que ele sentia. De tão não saber expressar o que ele sentia, que o Wei Ying só percebe isso no final, praticamente. É uma tristeza a história do relacionamento desses dois. Mas é porque quando a gente olha, quando a gente vai lendo, no começo, que você vê, eu tinha uma certa... Olhava pro Lan Chan e falava, meu Deus, que menino chato. Porque no início, o Wei Ying é a alegria, o Wei Ying é a felicidade, o Wei Ying é aquele que... Ele aprende porque ele tem um talento, vamos dizer assim. Ele é inteligente. Você ele vê, é muito inteligente. Você vê o lado brincalhão dele e às vezes você acha assim que ele, como é que eu posso dizer, desleixado, de não ligar, mas ele é muito inteligente. Entendeu? Não, eu acho que o que ele estuda fixa na cabeça dele. Então ele não precisa ficar lendo e relendo as coisas, esse estudo minucioso que as pessoas têm. E ele é muito observador. Ele é muito observador. Então quando ele começa a observar que o Lan Chan, ele de uma forma ou de outra, ele não é que ele queira ser daquele jeito, mas ele foi criado daquele jeito. Então ele começa, eu penso, né? Eu entro na cabeça do personagem, eu penso que ele pensa assim: eu vou quebrar essa barreira. Ele vai sorrir só pra mim. Ele não vai sorrir pros outros, ele vai sorrir pra mim. Então você vai vendo que certas coisas que ele faz é porque ele quer provocar, mas é porque ele quer uma reação do Lan Chan. E essa provocação que ele vai fazendo com que o Lan Chan, de uma certa forma, vai se apaixonando por ele. Eu acho, na minha opinião, foi amor à primeira vista. Eu acho que a partir do momento que eles se olharam, ele surgiu a atração, sabe? Porque assim, você só vai perceber isso na segunda metade, né? Depois que ele volta. Porque você percebe que o Lan Jian, ele decorou só tudo do Wei Ying. Só tudo. Tipo, de tudo que ele falou, de tudo que ele gostava. Sorriso do imperador. De guardar a bebida,
Tem um capítulo que ele anda não sei quantos quilômetros só para experimentar as sementes de flor de lótus, porque o Wei Ying disse que era mais gostoso quando você acabava de colher. Então, assim, ele foi atrás disso, porque ele não queria comprado do mercado. Ele queria, se a pessoa disse que era assim, porque era assim, entendeu? Então ele foi lá atrás. Exato. A vida dele toda é tão assim, a vida do Landian, eu acho que a partir do momento que ele conheceu o Wei Yuxian, se girou em torno dele, de certa forma, em termos de pensamento. É porque como ele é fechado, a gente não nota isso na primeira parte. A gente vem a notar porque o irmão dele fica dizendo que o irmão dele o conhece, então o irmão dele sabe. Então o irmão dele, naquele caso, tipo do lago, que ele diz assim, mas você, eu os convidei porque você queria que eles fossem, você não queria? Ele não responde nada. Mas o irmão dele reconheceu na cara dele que ele queria que o Wei Yuxian fosse. Entendeu? Sim. A gente... Vocês devem estar se perguntando, por que elas não estão se segurando a história? Porque a gente não vai contar a história pra vocês. A gente quer que vocês conheçam os personagens, por trás desses personagens, a gente quer que vocês vão ler a novela. Depois ver o anime, depois ver a série. Eu acho que essa ordem seria certa. Você lê a novel, vê o anime e depois vê a série. Por quê? Porque você... Quando você vai ver... Isso eu boto por mim. Eu vi primeiro o anime. Eu também vi primeiro o anime. Exato. Na primeira vez eu assisti 2 vezes a primeira temporada. Por quê? Porque eu não entendi a primeira vez que eu assisti. Achei confuso. Na segunda vez que eu assisti, eu fui entender. Aí saiu a série. Aí eu fui assistir a série. Gente, eu tive um colapso, porque... Primeiro que não tinha muita coisa a ver com o anime. Mudava algumas coisas, alguns elementos principais. E depois, é a mesma coisa, eu fiquei muito confusa. Aí eu resolvi ler a novel. Quando eu fui ler a novel, aí eu voltei pra série. Aí foi a segunda vez que eu assisti a série, e aí eu entendi. Não, mas voltando eu acho assim, eu assisti o anime, eu também fui pra série, e depois fui pra novel. Mas eu gostei de ter assistido a série primeiro, porque a partir do momento que eu li a novel, eu fui encontrando o que era igual, porque tem coisas iguais em termos de fala, coisas que se distorciam, e por eu ter tido compreensão do que se passa mais ou menos na série, eu pude entender a novel muito melhor. Até porque tem umas notinhas explicativas que a menina que traduz coloca também, aí fica legal, aí você para e pensa, era isso que estava se referindo? Porque é uma cultura diferente da nossa, então algumas coisas não fazem sentido. Aí eu queria só falar um pouquinho assim, porque a autora, ela quis que o Wei Ying e o Landian fossem o mais diferente possível. Aí ela coloca assim, o ousado e o íntegro, o desejo oculto e o flerte ostentado, a rosa vermelha e a rosa branca, o cara frio e digno e o cara malicioso e indomável. Você vê as diferenças, mas ela deixa bem claro que a essência deles é a mesma. E é por isso que eles se unem no mesmo... O Landian, ele entende o Wei Yuxian perfeitamente bem. Ele entende a essência que ele tem. E ele fica com medo quando ele vai pro outro lado da cultivação, do que realmente poderia acontecer com ele. E uma fala que eu acho muito engraçada, quando... Eu acho que é a mesma que eu. Que o Wei Yuxian fala, quando tá na Colina da Sepultura, ele diz assim... O Landian, ele foi... Quando todos me adoravam, que é quando ele tinha muito poder, foi o único
que me reprimiu. Que me repreendeu. E que quando todos querem me matar, foi o único que ficou ao meu lado. Do meu lado, é. Porque quando todos queriam minha morte, foi o único que ficou ao meu lado. É a essência do relacionamento deles. É uma das coisas que a gente vê no crescimento, porque assim, até a metade da história, na novel, a gente vê o passado. Porque no começo a gente vê o pacto, né, que é realizado, e ele voltando, né? É muito importante a gente fazer essa análise de dizer que realmente são duas histórias paralelas, né? O passado e o presente. E assim, o Ei-Ying do passado, ele não é o mesmo Ei-Ying do presente. Por quê? Porque ele se arrependeu de muita coisa. Ele se arrependeu de muita coisa do que ele fez, porque ele viu o que fez de errado. Ele viu que o Lan Tian estava certo, muitas vezes que o Lan Tian o repreendeu. Ele mesmo diz, eu acho que numa das falas, ele diz que ele poderia ter ido por outro caminho, poderia, mas ele não quis. Esse foi o erro dele. Ele não quis, por quê? Porque de alguma forma, depois de tudo que ele passou, ele ficou com mágoa. Ele tinha uma mágoa dentro dele. Continue. E uma das coisas que ele fala, até pro Lan Tian, que ele diz que... Eu não lembro qual é a parte da novela, mas ele diz que ele... Quando ele voltou, que ele tinha que matar, fazer as três solicitações da vingança, ele falou, você escolheu a pessoa errada. Porque ele já não tinha mais aquela raiva, aquela vingança toda. E ele fala também pro irmão de cultivo dele, né, o Tiken, que ele diz que lá no finalzinho que ele fala assim, eu deixei o passado no passado. Eu tô vivendo agora. Mas quando o Mo ele faz o sacrifício, na verdade é porque as pessoas eles já fizeram a fama do Ei-Ying como assim, o patriarca Ei-Ying, o vingador, o indomável, assim, tipo assim, ele fazia o destruidor. Tipo, era o ser mais poderoso da face da Terra, entendeu? E o mais maligno. Diversas facetas. Casado com o demônio, praticamente. E assim, então se alguém pode me vingar, é ele. Mas na verdade, o Eiyuxian, ele nunca teve... A vingança dele foi contra o clã Wen, que ele conseguiu. E nessa forma, ele foi bem cruel na morte das pessoas. Não que os personagens, principalmente o segundo filho lá do clã, que tinha aquela namorada, aquele caso com a servente da mulher dele, foram pessoas muito cruéis, mas o fim deles também foi bastante cruel. E de uma coisa que ele estava sentindo, realmente a vingança. Mas o arrependimento dele em si, né, é porque ele achava que poderia ter o controle de tudo e ele se descontrolou. E aí morreu pessoas que ele gostava. Mas isso... Que eram pessoas do coração dele, vamos dizer assim. Mas isso foi... Como é que se diz? Não foi inteiramente culpa dele. É como se ele tivesse sido levado a isso, né? Porque... Sim. As pessoas que você falou que ele se modificou, as pessoas que mais se modificaram foram ele e o Lan Jian, porque na adolescência,
como a gente já tinha falado, pela criação onde era muito rígido, e o Wei-Yu era muito inconsequente. Ele era muito impulsivo e também muito orgulhoso. E isso se modifica, e isso ele amadurece bastante. E como ele amadurece? Você vê até que as brincadeiras dele são mais amenas. Depois. São bem mais amenas. Então nós temos aí o conflito todo com a guerra com os Wen. E nós percebemos uma coisa, o caráter do Wei Ying. Por quê? Porque mesmo na guerra dos Wen, tudo tá acontecendo, ele tenta salvar as pessoas humildes, que ele sabe que não tem nada a ver com a guerra. Porque ele é justo, né? Ele sempre foi justo. Porque ele é justo. E que foi por causa disso que ele foi, vamos dizer assim, condenado pelos outros clãs. Foi por isso que queriam a morte dele. Foi porque ele foi defender essas pessoas. É uma causa, então, é uma causa, assim, como eu posso dizer. A gente diz que é por isso, né? Mas a gente sabe que eles queriam poder. O clã Jiang lá, o clã Jiang não, qual é o clã? Qual é o clã? O clã Kiren? Do Lan Lindin. O Lan Lindin. O chefe do clã, ele queria o poder do selo do tigre. Então, com certeza. É pelo poder também, né? Poder que ele tinha, que ele adquiriu. Que ele não quis esse poder. A gente tem que colocar isso, que ele teve que fazer a cultivação demoníaca, porque o irmão de cultivo dele teve o núcleo destruído. Derretido. E ele viu derretido. E ele percebeu a dor dele de uma forma tão grande que ele não quis de alguma forma. Ele quis de alguma forma fazer o quê? Não, eu preciso ajudá-lo. E não tinha como restaurar o núcleo. Então o que ele fez? Ele fez uma coisa arriscada, que foi tirar o núcleo dele, colocar no irmão. E ele ficou sem poder, né? Por isso que ele não podia mais pegar a espada dele. Por isso que ele fez a cultivação demoníaca. Porque você não precisa ter um núcleo para ser um cultivador demoníaco. Porque você pega a energia ressentida das coisas, das pessoas. E essa energia ressentida dos espíritos. Então você não precisa ter um núcleo para poder pegar. Então foi aí que ele teve que fazer a cultivação demoníaca. Ele achava, ao construir o selo do tigre, ele achava que ele poderia controlar esse poder. Lan Chan sabia que ele não podia. Então, essa primeira parte, eu digo muito que parece Romeu e Julieta, sabe? O amor proibido. Aí você tem toda aquela parte da guerra, a morte dele. E você vê que eles tentam... que a ganância é tão grande pelo poder dele que eles passam 16 anos... 13 anos. 13 anos tentando trazê-lo de volta. 13 anos tentando trazê-lo de volta. Eles tentam restaurar o selo, né? Porque ele é partido em dois. Aí eles tentam porque eles não conseguem fazer o que ele fez. É tão... Eu acho assim, de um modo geral das coisas, né? É de uma hipocrisia dos personagens, de alguns personagens, assim, tão grande, porque, por exemplo, ele é acusado em uma caçada de recolher um terço de todos, como é que se diz? De toda a caça, né? Um terço ele conseguiu aprisionar pelo poder que ele tinha. Aí ele foi acusado porque não deixou nada pra ninguém. Na atualidade, o que foi que o irmão dele fez? Por ser um clã muito dinheiro, só pegou a floresta toda e encheu de armadilha. E qual é a chance dos outros clãs de caçar? Por que que isso é normal e o que ele fez atrás não era normal? Porque ele era o patriarca Lin, entendeu?
Porque ele tinha uma cultivação. Tá certo que ele escondeu o fato dele não poder carregar a espada, e isso era visto como um desrespeito, né? Uhum. E aí as pessoas estranhavam, e ele é do tipo assim, e aí é na parte que eu me reconheço, porque ele argumenta tudo, né? E eu argumento tudo também. E aí ele diz assim, ele não deixa as coisas por menos. E ele não tá nem aí pro que as pessoas falam. Não. Ele acha... Eu acho que uma das coisas que eu admiro nele, que ele não tá aí pela opinião dos outros. Ele faz o que ele acha certo. Entendeu? Às vezes o que ele acha certo é o certo, não é. Mas ele faz o que ele acha certo, sem... É por isso que você me ama, mulher, diga. Amo. Tem uma das coisas que, em relação ao relacionamento deles, que a gente vê no início e vê no final. No início, você vê o medo do Lanchan, porque, gente, vamos ser quem assistiu, quem for assistir, quem só assistiu a metade, quem não leu, quem leu só até a metade, vocês podem concordar comigo. O Eing é lesado. O Lanchan só falta dizer: eu te amo, você é minha vida, e ele lá achando que o Lanchan tá dando em cima da meninazinha, da minha. Não, mas é porque eu defendo eles. Como você disse, é uma questão de criação. Por ele ser muito correto, muito certo e muito fechado, ele não demonstrar nada, então ele se questiona muito. Será que para ele o Landian era impossível de se apaixonar por alguém? Entendeu? Na cabeça dele. Que ele poderia... Perfume de gelo, né? Ter e tudo o que o Landian faz por ele, ele não percebe como um gostar dele, né? Assim... Ele diz, nossa, o Landian teve essa consideração por mim, que legal, e pronto, passa aí. E quando ele começa a questionar no final, assim, é justamente essa parte. Mas será que realmente é isso que ele tá tentando demonstrar? Isso. Na segunda parte, quando ele já volta como o Mestre Mo, que o Mestre Mo é abertamente homossexual. Ele é chamado de lunático porque, na antiga, as pessoas homossexuais eram chamadas de lunático. Mas não é lunático de uma forma errônea, errada, tá? Eu vou explicar mais lá na frente quando a gente falar sobre o preconceito e a censura que houve. Mas aí ele se acha mais na liberdade, porque como o Mestre Mo, ele era um lunático, então na liberdade ele dá em cima do Lanchan bem abertamente. Então na segunda metade nós vemos ele mais ousado. Aí ele vai percebendo o sentimento do Lanchan. Eu acho engraçado. Uma das coisas que eu acho mais engraçado é porque depois, gente, tem cenas maravilhosas. Maravilhosas dos dois. Que quando eles se declaram, que ele fala assim: eu quero fazer com você todo dia. Tudo bem, né? Tá naquele momento da luta e tudo, e ele pensando que ia morrer. Não morreu. E tem uma cena que eles estão lá no Bem Bom e ele: Lanchan, você não... Vamos fazer assim, de 2 em 2 dias, 4 vezes na semana. Aí o Lanchan vira pra ele e fala assim: não, você falou todo dia. Todo dia, todo dia. Então eu acho assim, a relação foi construída de uma forma tão... Nessa segunda parte, de uma liberdade que os dois, eu acho que tinham de se amar, de se conhecer, que eles se conhecem pelo olhar. Eles sabem o que o outro pensa pelo olhar. Da mesma forma que eu ia falar, que eu tava concluindo, que a gente falou do Euxia, o Landian, ele não percebe, porque o Euxia tem essa coisa assim, tudo na brincadeira. Então, ele fica se questionando, será que o Euxia gosta de mim ou ele está só fazendo hora com a minha cara?
Então, quando realmente eles estão lá no templo e o Eiyuxin se declara, que é uma declaração que eu acho das mais bonitas, assim, se vocês quiserem ler, já pular para essa parte, é o capítulo 100, viu? Já indico, porque eu decorei, porque quando eu quero... Eu sei também. Eu só leio essa parte. Eu leio essa parte pra frente, que eu acho muito massa. Né? Então, e aí o Landian entende que o Eiyuxian realmente ama ele. E aí, a partir desse momento, aí é que o Landian gruda no Eiyuxian de uma certa forma. Isso. Aí você falou da relação deles, e uma coisa que eu queria comentar também é porque as pessoas não gostam, e a gente tem um preconceito até hoje, de falar sobre sexo, né? Sexo de uma forma geral. Principalmente a mulher falar sobre sexo. Então, assim, quando você tá lendo a novel, pelo menos por onde a gente leu a novel, a moça que traduziu, ela bota até assim umas notas explicativas do tipo, porque eles têm fantasias sexuais, e uma das fantasias é o estupro. Aí ela deixa bem claro que não é uma alusão ao estupro, mas que é uma forma, porque assim, eles como um casal, entre eles dois, é permitido que eles façam o que eles querem fazer, assim, o que proporciona um prazer a eles, né? Não é uma coisa violenta de certa forma. É uma fantasia, né? Fantasia sexual do casal. É uma fantasia do casal. Então que a gente deixe claro, assim, que é natural deles. Não é uma defesa não é uma defesa ao estupro, não é uma ascensão da autora a falar do estupro. E uma das coisas que nós vamos citar muito aqui, não só nesse episódio, mas em outros, é que dentro de algumas coisas a gente vai ver muita alusão ao estupro. Há uma briga dentro de algumas pessoas novas que entraram no mundo IAO-IBL eu odeio essa palavra, mas de cancelar autor, cancelar obra porque fala de estupro. Lembrando, tem uma cultura oriental que agora está diminuindo, está tendo leis de proteção às mulheres, mas há uma cultura do estupro. Isso você vê no mangá, isso você vê nos animes, isso você vê nas novelas, séries, doramas. Isso não é coisa de yaoi. Isso é uma coisa cultural. Isso você vai ver em animes, mangás, séries héteros também. Novel héteros também. Em relação à sexualidade, é uma coisa que a gente vai citar muito, que no mundo ocidental, e eu sempre vou fazer uma comparação, a Jaque ela vai ficar mais com as análises dos animes, eu vou ficar mais análises históricas e sociais. Por quê? Porque eu estudo isso. Eu tô estudando isso. Mas ela pode, claro que ela vai dar a opinião dela, mas aí quando a gente fala que a da sexualidade é porque a mulher dentro da sociedade ocidental e depois foi passada para a sociedade oriental através da cultura ocidental ter adentrado dentro da cultura oriental, da história que a mulher não pode falar de sexo, que a mulher não pode ler sobre sexo, que a mulher não pode gostar de sexo. Então, isso vem muito do preconceito quando você fala que você é pudiodi. Mas você lê coisas de homens sexuais, que essa palavra não fala, é casal homoafetivo. Se beijando, fazendo sexo, qual o problema? Mulher não pode gostar de sexo? Mulher não pode gostar de falar de sexo? Então, é uma das coisas que a gente vê muito, e é uma das coisas que a gente aqui dentro desse núcleo, desse podcast, a gente vai desconstruir. Se nós lemos IAO-IBL, porque nós gostamos de sexo. Sexo é bom? Claro, com cuidado, com vizinha sempre. Mas e não é nenhuma questão assim, porque quando você fala, parece que sempre tem muitas coisas, cenas de sexo, e nem todas tem, né? Não. A gente gosta do romance. A gente gosta do romance construído. Eu sou uma pessoa, eu não sou romântica, mas eu gosto muito de romance. Eu gosto da construção do relacionamento deles, e é natural que tem o ato sexual, que vá, porque eles são um casal, e um casal
Exato. Eles são amigos e também são ativos sexualmente, porque é assim que são todos os casais, né? Se você não for assexuado, exatamente é o que eu ia falar. Então assim, é bom um recado para as pessoas, assim, para as meninas, inclusive, de que é natural você conhecer seu corpo, você saber o que te dá ou não prazer, entendeu? E aí, uma série que eu indico, que não é BL, mas é Sex Education, tem na Netflix. É uma série ótima. Eu acho, assim, que quebra alguns tabus de você conhecer mesmo o próprio corpo, até de problemas que você possa ter, que é tratável, é natural, entende? E que as pessoas, por não conversarem em si, fantasiam, principalmente os jovens, que apesar de estar num mundo de informação, mas eles não têm esse tipo de informação. Não é todo mundo que vai procurar, tipo, sei lá, um sexólogo para conversar sobre as coisas, entende? Exato. E, enfim. E uma coisa, voltando a série, voltando ao que a gente tá falando da sexualidade, é uma coisa que a gente tem que colocar falar sempre, é que dentro do mundo BL e Aoi, o sexo na história ele não é o principal, ele é a consequência. Se você é um casal que está tendo uma intimidade maior, que já se transformou numa relação fixa, né? Claro que dentro dessa relação, se você não é um casal assexuado, você vai ter o sexo, sim, você vai ter o beijo, você vai ter a atração. Em Modal Sushi, você vê essa construção. Até depois eu brinco que eu falo assim, será que aquela faixa na cabeça do Lanchan é pra segurar ele da vontade? Porque tem uma hora que ele é tão efetivo assim, que eu quero, porque eu quero, que você fica naquilo. Mas então assim, a alusão dentro da cultura, nós ainda vamos falar muito disso em outros momentos, porque nós vamos ter outras séries, outros animes que vão falar. Então nós vamos ver muito disso. Terminamos assim a parte da novel. Agora nós vamos ver a diferença no nosso segundo bloco. Terminamos? O primeiro bloco foi gigante. Terminamos. Porque nós vamos passar pro segundo bloco. Eu tinha tanta coisa pra falar ainda, então tá bom. Pois é. Nós temos 1 hora. Depois. Não, nós ainda vamos voltar Modal Sushi. Ixi, Maria. Nós vamos voltar a Modal Sushi. Por quê? Porque é uma série complexa e grande. Então nós não vamos fazer só um programa sobre eles. Mas nós vamos voltar vamos fazer o segundo módulo. Por quê? Porque nós já estamos com 1h01. E o segundo módulo é sobre o anime. Para falar do anime, eu vou falar para vocês o tipo de anime que é. Por quê? Porque o anime japonês é diferente do anime coreano, que é diferente do anime chinês, tá? O anime coreano e o anime chinês, eles vêm do mesmo núcleo, que são os Donghua. A primeira vez que se fez um anime, um tipo de mangá Donghua, ele foi no primeiro século antes de Cristo. Foi um artesão chamado Jinwan. E ele fazia desenhos de animais e pássaros que mudavam de formas. Eram animais e se transformavam em pessoas. Aí nós não lembramos dos yokais no Japão, mas não coisa. O historiador Joseph Neda, ele fala disso, ele chama de zotropo, né? Que são pessoas, são animais que se transformam em pessoas, em pessoas. Isso nos animes, nos desenhos. Tipo Zootopia. Os desenhos, eles... Isso, tipo Zootopia. E ele voltou na China, eles voltaram a fazer esse tipo de animação em 1918. Aí teve uma influência ocidental. Então os desenhos começaram a ficar muito ocidentais. Só que em 1966, na Revolução Cultural, Mao Tse Tung ele proibiu. Então até 1990
a China não produzia douchuas. Ele voltou a produzir a partir de 1990. Nós tivemos um boom desse tipo de animação chinesa mesmo a partir de 2010, tá? Com muitos douchuas que ficaram conhecidos, e nós temos hoje vários. Nós temos Soul Contract, que é Spirit Pact, um anime. Nós temos 3 de Março. Nós temos outros que fazem muito sucesso. E do Mal Surgir, em 2018, pelo sucesso da novel, eles resolveram fazer animação, com 2 temporadas até agora. A animação, o início, eu acho incrível a introdução, tu não acha não, Jaque? Porque ele pinta o Eing de uma forma tão bruta. Coloca ele mesmo como se ele fosse o cão em pessoa. Não é não? É justamente. Eles fazem. É por isso que, com respeito às pessoas, mas a opinião popular, quando às vezes cai assim num gosto, tipo assim, o geralzão monta. Do tipo, fizeram dele como você diz, o demônio, entendeu? As pessoas falavam, criavam coisas, fatos que nem ocorreram. Do tipo assim. É falar de algo que você não conhece por alguma coisa que aconteceu. Entendeu? E aí você fantasia todo o resto. Eu fico passada com essas coisas. É porque eu não gosto. Sim. Essa novel, como a gente estava falando, é uma coisa que te desperta muitas coisas. Tem horas que você fica com muita raiva das situações, que você quer matar determinados personagens. Tem momentos alegres, cômicos, reflexivos. Tem coisas muito tristes que você vai chorar, derramar lágrimas. Então ela desperta muitas emoções e é muito complexo, porque ela desenvolve certos personagens, as relações, como a gente já tinha falado, entre as famílias, né? Entre, por exemplo, a irmã do Eing, ela ama muito ele. Ela ama tanto. Sim, a Jiang Wanlin. Que quando ele mata sem querer que não é ele que mata, mas é como se fosse ele. Isso. O marido dela, ela perdoa, porque ela conhece o íntimo dele. Ela sabe que ele não fez isso por querer. É como ela uma vez disse pra ele que ela nunca iria ficar com raiva dele. Do tipo, não importa o que ele fizesse, porque ela sabe quem ele é. Eu acho, um amor, assim, que transcende, que às vezes você repara, às vezes é que nem uma mãe para um filho, né? Que por pior que o filho fosse, ela sempre vai perdoar ele, porque e diferente do irmão, né? É totalmente diferente, porque o irmão, a gente vê que ele ama, e quando a gente descobre que ele foi preso pelos Wen para proteger o Eing, a gente até muda uma visão, porque a gente tem até uma certa raiva dele. Porque ele é um personagem assim, por ele ter muito orgulho e por ele sempre querer competir com o Eiyuxin e de certa forma perder, sempre estar em segundo lugar, e ele ter essa coisa de querer ser sempre ser bem visto, né? Ser o melhor no que... Inclusive, eu não esqueço o que ele diz, assim, que quando ele descobre que o núcleo dele é o do Eing, e ele diz assim, você não me permite nem ser melhor, tipo, em ser chefe da minha seita, porque... E como ter raiva dele por conta disso, né? Isso. São relações, assim, muito, muito complexas. Mas a gente sabe que, no fundo, e apesar porque ele também é preconceituoso, que quando
Sim. Ele sabe do romance do Lanjian, ele demonstra o preconceito dele. Mas no fundo, eu tenho certeza que ele ama muito o irmão dele, entende? A gente, quando vai pro anime, eu acho o anime um pouco mais fiel à novel. Mais fiel. Apesar da correria. Apesar da correria. Por quê? Porque quando a gente sai de uma obra escrita ou de um mangá, que é uma obra visual, mas além disso é um desenho feito, no mangá ou na novel eles podem botar mais detalhes e mais devagar. Quando você vai para a obra midiática, você digital, você não tem isso, você tem que correr. Então muitas das coisas podem ser atropeladas. Mas não. No anime, eles tentaram ser fiel um pouco a novel. Aí vem o que a gente chama. A primeira temporada, ele vai até uma parte. Ele vai até a guerra. No final da guerra, vai até a morte do Wei-Ying. Uhum. Na segunda temporada, ele já vai como eu chamo de segundo arco, né? Que eles vão pra Vila Caixão e tudo. Então, a terceira temporada seria o terceiro arco quando eles entram na Vila Ying. Na Vila Yin. Então, assim, o anime, ele ainda é mais fiel. Eu não sei dizer se ele vai ser bromance. Porque quando a gente começa a falar da série, aí vai vir o que eu chamo de treta. Porque aí vai vir um preconceito da China. Porque eu ainda não deu pra identificar se o anime ele vai ser um bromance. Porque até agora ele tá sendo muito fiel a novel. Até a situação que o mestre Mo vai se deitar em cima do Lanchan pra tentar ser expulso, e o Lanchan pega, bota o lençol em cima e apaga a luz. É fiel. É a mesma coisa que acontece na novel. Então, a gente tem essa fidelidade no anime. Aí você pergunta, por quê? Porque o anime não é todo mundo que vê. O anime ele não é passado na TV aberta na China. Ele é feito mais exatamente para plataforma digital. Ele tem uma liberdade maior. Ele tem uma liberdade maior. Então, assim, pra mim, quando a gente vai falar é uma continuação do que a gente tava falando. Por quê? Porque o anime, ele é muito fiel à série. Então não vai ter muito o que a gente comentar. Por quê? Porque vai ser mais ou menos a série, né? A gente colocou o anime porque ele é um marco. Porque ele tá sendo fiel. Ou seja, eu tô rezando. Gente, porque tu quer ver as cenas, né? Eu sei que é isso que você quer ver. Eu quero ver as cenas. Não vou mentir, eu quero ver as cenas. Eu quero ver aquilo ali concretizado. Mas é porque é lindo esse romance. Eu sou apaixonada por esses dois. Mas é uma forma. E eu vou sempre defender que se você não pode cortar uma obra por preconceito. Se a obra é BL, bota a essência dessa obra BL. Aí nós vamos pro nosso terceiro bloco, que nós vamos falar da série, que aí vem a problemática. Porque a série, ela é de 2019, ela é estrelada pelo Xiao Zhen e pelo Yibo. Dois atores que eu me apaixonei, não vou mentir. Lanchan e Wei-Ying. O legal dos atores, assim, pelo menos eu assisti a série primeiro do que ler a novel, então eu imagino as cenas, tudo que eu leio da novel baseado nos atores da série. Inclusive, eu acho que é muito bem escolhido, porque o ator que faz o Wei-Ying, ele tem... Xiao Zhen. Ele tem, assim, um sorriso. O sorriso dele é lindo. E ele tem um olhar, você diz assim, você vê até uma inocência
nele, entendeu? Então eu acho que casa tão bem com o que a autora quis passar, de como o personagem é, em essência. E o Lanjan também, ele é muito, o ator que ele faz, ele é muito bonito e também dá certo. E inclusive as cenas que ele tá bêbado, eu imagino ele todo. As cenas bêbadas do Lanchan são as melhores. O Lanchan sou eu, bêbado. Eu fico daquele jeito, lesada. Enfim. Eu não vou comentar como você fica. Eu vou preservar. Mas o Lanchan, os atores que fizeram são ótimos atores. A série é uma ótima série. Fotografia perfeita. Músicas perfeitas. E as localidades músicas perfeitas. Também, assim, porque como você lê a novela, você não tem como ouvir a música. Isso. E você fica imaginando. Porque tem na caverna o Lanjan, ele canta a música pro Eiyutia, né? Da música que ele fez. Isso. E aí você fica, e como é a música? E como existe a série, você sabe como é. E eu acho muito linda também. A série, ela se transformou de um BL, de um yaoi BL, tá? Para um bromance. O que é o bromance? Muita gente não sabe o que é bromance. O que é o bromance? O bromance é uma relação de amigos íntimos que não há um relacionamento romântico. Eu já disse que é nós duas. Série eu falei isso? É nós duas. Já falou isso no outro. Somos nós duas. Então, o que acontece? Eles tiraram de uma história de amor complexa, linda, maravilhosa e transformaram num bromance. Aí vem o talento dos atores. Aí num bromance, bem bromance mesmo, né? Porque daquele que você diz, que você diz assim... Não tem nada. Esses aí são um casal, você só não tá me mostrando que é, porque enfim. Exato. Aí vem muito, eu acho, da malícia do diretor e do talento dos atores. Porque os dois atores, com os olhares, a gente sabe. Com os gestos, a gente sabe. E eu vou dizer uma coisa, que quem é Fudioji, quem for Fudioji mesmo, minha filha, você bate o olho e você diz, é um casal. Porque Fudioji, ela tem o poder de transformar chips. Pode ser um anime, uma série, o que for, até hétero. Ela olha assim, se ela quer chipar alguém, ela vai chipar. Se ela achar que aquilo ali é um casal, ela vai dizer que é um casal. Eu lembrei. Então... eu tô lembrando da irmã do meninozinho da série tailandesa, como é o nome? Que ela criou todos os casais praticamente da série. How Are You? How Are You, exatamente. Você shippa, você vai criando os casais. Então, dentro da série, você vai ver esse bromance. Aí vocês perguntam, por quê? Na China, a homossexualidade, ela não é considerada crime e ela não é considerada doença desde 1997, certo? Mas existe um preconceito e uma censura uma censura velada do governo chinês. Então o que acontece? A série foi para passar lá, eles têm um controle de tudo que é passado na televisão. A televisão é estatal, tá? A televisão é governamental. Então tudo que passa na televisão, o governo controla. Então o que acontece? Para passar a série na TV, eles tiveram roteiristas se tirar a parte do romance. Como eu disse, a gente percebe o romance dos dois pelo talento tanto do Xiao Zhen, quanto do Iba, quanto do diretor. Porque foram eles que colocaram. Porque quando foi tirado, não teve. O porquê disso? Porque aí vem a historicidade, tá? Antes de adentrar no mundo oriental, no mundo ocidental, todos os países, muitos países, quase todos, praticamente todos os países orientais, eles aceitavam a homossexualidade de alguma forma.
Tem um país que depois eu falo pra vocês, me cobrem nos comentários. Tem um país, eu não sei se é a Samoa, alguma coisa assim, que se você tem 5 filhos, 6 filhos, e o último filho for um rapaz, ele é criado como uma menina para cuidar dos pais. No Japão, até a Guerra Meiji, em 1860, a homossexualidade era vista como normal. Na China também. Na Coreia, na Tailândia. Quando adentrou nesses países a cultura ocidental, que é uma cultura patriarcal, tá? Eles começaram a adentrar dentro da cultura. Então, o preconceito sobre isso apareceu. Então, você também vê o preconceito, certos tipos de preconceitos em algumas obras, quando elas vão ser transformadas em alguns países em séries, em animes. Alguns países, como o Japão, é liberado. Ele tem a censura, tem a classificação, mas o Japão, quando eles querem, eles botam uma censurinha ali, mas eles dão a entender que tá tendo a relação. Isso a gente viu em Jojo Romantic, né, Jaque? Uhum. E eles vão lançar um anime que vai ser lançado agora em julho, baseado num mangá, abrindo aspas, chamada A Noiva do Titã, que essa daí, minha filha, vai ser mais 18, porque não tem como eles fazerem sem as cenas. Isso eu tô lhe dizendo. Então, isso eu estou lhe dizendo. Eu estou lendo o mangá e eu quero ver esse anime e não tem, vai ser mais 18. Mas voltando a Mal do Sushi. Quando eles transformaram, eles botaram botaram como bromance para passar pela censura chinesa. E nós temos uma mudança também, não só do romance que existia, do casal homoafetivo, para também algumas mudanças na história. Por quê? Porque na novel e no anime, o que aparece é o braço. Menhal, não é não, Jaque? É porque, assim, na novel, o corpo tá esquartejado, né? Isso. Aí ele captura o braço e o braço vai indicando. Fica dentro daquela bolsinha de fundo infinito, que dá muitas coisas. Que na série já é um pozinho com energia demoníaca, não, com ressentida, que o Lanchan carrega. E tipo assim, a série, ela usa, por exemplo, porque na novel o sabre, ele não aparece, e eles usam o sabre na série. Inclusive quando o General Fantasma, e é um personagem que eu adoro, porque pra mim ele é puro de coração. Sim. Ele tá no templo, ele aparece com o sabre, e na verdade quem aparece é o próprio... Eu esqueço o nome dele, porque, enfim, do clã. É o próprio Miyagi. O próprio Miyagi, parece. É o Mingju, né? O Isso. o Mingju. Mingju. Ele aparece lá pra tentar... Porque ele quer destruir o Yao lá. Exatamente. Então eles adaptam muita coisa na série, né? Eles não ficam no selo só do tigre, eles botam as pedras que foram divididas em 5 partes. Aí eles vão atrás, né, dessas partes, que é o que o clã Wen vai atrás, que mostra. Uma coisa que modifica muito, por exemplo, quando eles vão estudar no clã Lan, as meninas não estudam junto com os meninos, são separados. Não, são separados. E aí lá eles botaram todas juntas.
Mas na novel a gente vê que é tudo separado. A gente... Uma coisa que eu queria botar, porque tem uma nota explicativa, é que o Landian gosta dos coelhos, né? E os coelhos, eles dizem que tem uma alusão ao deus chinês da homossexualidade. Tem um nomezinho. Sim, que tem um deus chinês. Tem um deus chinês da homossexualidade. Exatamente, é preconceito, mas tem um deus chinês da homossexualidade. E aí aparecem os coelhos que se multiplicam com uma coisa assim. Uma velocidade. Porque ele ganhou os coelhos do Eiying, entendeu? Então, tudo que o Eiying deu pra ele, eu acho que até uma pétala, se ele desse, ele ia guardar dentro do livro. E tem uma coisa, a gente não tá se segurando em personagem por personagem porque a gente quer que vocês leem. A gente tá segurando no Eiying e no Lanchan porque... Eles são protagonistas. Porque, eles são protagonistas e a série roda em torno do relacionamento dos dois. E eu sou apaixonada, então mais uma vez eu sou apaixonada. Mas tem personagens muito complexos que outras vezes que a gente for falar sobre a série, porque como eu digo, essa série a gente pode voltar porque ela tem muita coisa, muitos elementos a discutir. E assim, em relação aos coelhos, eu acho que também uma coisa dos coelhos é como eles representam os dois. Porque eles são dois machos que ele ganha pela primeira. Isso, são dois machos que ele ganha. Então, depois ele adquire outros porque é uma lembrança que ele tem do Eiying. É a única coisa, além do menino, que agora eu esqueci o nome, eu vou me lembrar, Aiwan, que é a criança, né, que praticamente adotou o Eiying como pai, não é o Eiying que adotou ele como filho. Que depois é chamado de Lan Sizui. Isso, que o Lan Sizui, ele é adotado pelo Lanchan, porque o Lanchan vai atrás do Eiying de alguma forma pra ver se ele morreu mesmo, né? Sobrou alguma coisa, se ele voltou, o que aconteceu. E ele encontra a criança e ele cria, né? Então... Eu acho que na série, eu consigo enxergar na série ele como filho dos dois. Eu consigo enxergar perfeitamente. Sim, eu também... Pra mim, ele é filho dos dois. Eu enxergo isso também. Entendeu? Então, o que acontece? A história, a gente tá se baseando mais neles. Por quê? Porque eles são os que estão dentro do centro da história. Eles são a história, os dois. O relacionamento deles é a história. A guerra, tudo é a consequência de como eles vão se encontrar, como eles vão se perder e depois como eles vão se achar. Eu acho assim que a minha opinião eu acho que a história ela se desenrola principalmente em torno do Eiying. Eu acho que o relacionamento deles dois, pra mim, tem muito, né? Mas eu acho que o enredo em si, de todas as reflexões que a história dá, é o que eu tava falando, diferente de outras histórias, que eu acho que tá mais escrachado, que é baseado na construção do relacionamento deles. Eu acho que quando você lê, por exemplo, a impressão que eu tenho lendo é que no primeiro momento, nesse desenrolar, o relacionamento deles cresce, entende? Mas eu não vejo como foco principal. Da metade pro final tem
como é que se diz? Uma visão maior do relacionamento deles, porque eles já se tornam cientes de que um gosta do outro, aí a gente tem um foco maior, que aí se torna inseparável. Mas até o momento que tá para se descobrir toda a trama de que tudo foi assim, aquele planejamento que o outro, que eu não vou falar o nome do personagem, que ele é um dissimulado, totalmente dissimulado, assim, descrachado mesmo, entendeu? A vontade de matar é grande. Então, não vou mentir. Ele até o desenrolar de que ele era o culpado de todas as coisas, eu acho que o relacionamento deles não vai com a história, entendeu? E depois desse ponto ele cresce mais. Aí a autora, ela pega e foca no relacionamento deles a partir daí, e tudo que acontece é em volta do relacionamento. Mas até aí eu acho que tem toda aquela história que eu falo do preto no branco, né? Porque sim, tem essa questão. Então tá até na música da abertura do anime, que a letra é traduzida, é lindíssima, é muito triste, mas é muito linda. E é como se fosse o Wei cantando, porque é a história dele. Quando ele diz assim, é como se ele quisesse ter feito, mesmo querendo acertar, ele errou, e ele não pôde mudar isso. E aí é muito lindo, gente, é de chorar o negócio. Eu fico até sem palavras pra descrever essas coisas. A divindade do folclore chinês é chamada Tu He Shen, e ela é chamada divindade do coelho, e ela é que administra o amor, o sexo entre os casais homossexuais. Tá? Ele é representado pelo coelho. A divindade do coelho. Então, assim, em relação, voltando à série, ela tem um momento, como é que eu posso dizer? Ela tem um desenvolvimento parecido com a novel e com o anime. Ela começa no presente e ela vai pro passado para explicar as coisas, e ela volta pro presente. A série, ela tem na Netflix, quem quiser assistir. Ela tem 50 capítulos. Então, a gente tem a partir do 33, 34, que ele volta pro presente. Então, nós temos, acho que até o capítulo 5. No episódio 5, a gente tem esse desenvolvimento do presente, depois vai pro passado. No 34, a gente volta pro presente. E ele desenvolve. E na série, a gente vê os olhares, o jeito, os toques, que mostram esse amor dos dois. O que eu senti falta é exatamente dentro do templo, a passagem final, os capítulos finais. Por quê? Porque é o ápice da relação da declaração de amor dos dois, abertamente para todo mundo, né? É porque não tem essa declaração, né? Eu até eu não me lembro qual foi o nome da música que apareceu na série, porque é um pedaço do nome dos dois, né? Inclusive, é o nome do capítulo. São 3 capítulos com esse nome, que é o nome da música. Isso. E eu não consegui enxergar, porque é tão no finalzinho da série que ele realmente revela o nome. Aí ele fala alguma coisa, aí tipo assim, o Landian se torna
mais spoilers, enfim. Chefe de todas as seitas, né? Ele é eleito. E aí uma coisa que eu não gosto é porque aparece o Eiyuken tocando a flauta lá nas montanhas lindas, maravilhosas. E aí uma voz aparece, a gente sabe que é o Landian que volta pra ficar com ele, mas tem um corte tão brusco que não podia nem pelo menos ter aparecer o personagem, um olhar, alguma coisa do tipo. Eu não gostei muito desse corte, sabe? Vamos para as notícias boas. A gente volta depois para análise da série. Por quê? Porque vai ter a versão japonesa com dublagem japonesa. E o final é diferente. O final da adaptação japonesa, eles terminam em Guzlan. Porque então, a novel é um pouquinho mais aberto. A novel, eles passam a viver em Guzlan, né? Guzlan, eles começam a viver lá. O Eiyuken se muda pra casa do Landian. E aí, enfim. É bom dizer também que a novel ela foi escrita em 4 livros que a autora publicou, e existe um baixo-assinado para quem quiser participar. Seja publicado em português. Para que venha para o português brasileiro. E eu realmente espero que venha para o português brasileiro, porque é uma história que vale muito a pena de você, não só pelo casal que você se apaixona, mas por todas as outras coisas, por todas as outras questões que são levantadas e outros personagens que também você se apaixona. Sim, a canção se chama Wang Xian. Que é uma mistura dos nomes do Wei Yang. Do nome de apresentação. É a junção do Landian com o do Wei. Porque é o Wei. Isso, exatamente. Deixa eu anotar aqui. A música. Repete o nome da música pra mim, por favor. A música se chama Wang Xian. Wang Xian. Porque o Xian, que é do Uxian, né? Fica o Xian do nome dele. E a primeira parte é do nome porque é Wang Ji, né? É Lan Wang Ji, o nome do Landian. Aí fica o Wang do nome dele. Do nome dele. Então a gente tem as três versões. Eu acho que, voltando para a série, essa censura que existe na China de alguma forma também acaba indo para os atores. Eu não vou citar aqui vamos dizer assim, as polêmicas que aconteceram algumas coisas muito chatas, que prejudicaram muita gente, até o próprio ator ficou, o Xiao Zhen, ele pediu desculpas públicas pelo acontecido. A plataforma AO3, que é a plataforma de fanfic, foi proibida na China por causa disso. Então, por causa do preconceito, gente. Então, assim, eu não vou entrar na polêmica, mas vamos dizer que, como esse preconceito ele é construído de uma forma tão brusca, que as obras dentro da China, elas têm liberdade na internet. Por isso que muitas das dogmas, elas são produzidas na internet, elas não são mais produzidas fisicamente, as BLs. Porque na China não é proibido a publicação, não é proibido ser homossexual, mas tem uma assessora que a gente sabe, governamental. Então, as dogmas, elas são produzidas, elas são publicadas na internet, em plataformas como foi a novel foi publicada. Então, quando a série saiu, ela fez sucesso, ganhou todos os prêmios. Eu gosto da série.
não vou mentir, eu gosto da série, só que eu tenho essa opinião que por ser censurada, né, perdeu um pouco da magia do que é a história. Porque quando você vai ler, você não fica só na série, você vai ler a novel, você fala, gente, por quê? Sabe? É tão lindo o amor deles, por que tirar? Então, vem muito disso. Nós vamos falar sobre isso ainda durante muito tempo, porque em outras obras nós vamos ver parecidos. Vocês não vão ver muito disso nas obras japonesas, tá, gente? Vocês não vão ver censuras, vocês não vão ver coisas sendo classificadas, não passando na televisão. Elas vão ter quando passam, elas vão passar nos horários especiais, elas vão ter censuras. Então, censuras que eu falo da idade, tá? Elas vão ser construídas de uma forma que dê a entender que está acontecendo, mas não vai ser explícito. Quando for explícito, elas não vão passar no horário nobre, elas vão passar nos horários normalmente entre meia-noite e 1 da manhã, que crianças não assistem. Mas elas não são censuradas. Na Coreia e na China, nós temos esse problema, tá? Na Tailândia também, as obras que eu saiba, eu ainda vou pesquisar mais, porque na Tailândia a gente tá adentrando nesse mundo das séries agora, mas eu vou pesquisar muito. Pelo menos as séries que eu assisti, elas não são censuradas. Eu lembrei da comic do Mudinho, né? Porque tem uma parte que eles vão se beijar e aparece um passarinho, eu acho, botam. Aí as meninas que publicam, que vai acontecendo as traduções, aí elas vão tirando a censura. É muito legal. R-U-A, só lembrando, né? Eu acho que é R-U-A. Isso, R-U-A, que é uma comic, ela é interessante, porque ela é o quê? A autora chinesa, ela é chinesa. A autora chinesa, ela faz três versões. Ela faz a versão em chinês, ela faz a versão em inglês e faz a versão em espanhol. Na versão em inglês e na versão em espanhol não tem censura. Ela tira a censura. Ela só bota a censura na versão chinesa, tá? E ela bota em plataforma diferente. Ela bota a chinesa na plataforma chinesa e as outras plataformas ocidentais. Então, essa é uma forma que eles burlam. Mas na TV, infelizmente, na China não tem como. Então, pra gente encerrar, eu vou deixar, tá? A gente vai deixar no link do nosso... Se inscrevam no nosso site, por favor, se inscrevam. Curtam no YouTube também, curtam no YouTube. Quem não puder também está no canal no YouTube. Eu vou deixar o link para oficial da tradução brasileira, tá? Da novel. Eu vou deixar, quem souber chinês, eu vou deixar o link do audiobook. E quem quiser assistir, tem na Netflix, tá? Tem também os fansubs estão traduzindo também, viu, gente? Tem fansub que tá traduzindo também. Faz a tradução da legenda. É bom deixar o blog também que a gente da moça que a gente leu, que traduziu, né, a novel. Sim, porque tem muitas coisas, inclusive ela desenha alguns capítulos, desenhos bem interessantes. Bem legal do que ela resolveu desenhar. Ela faz orfanatos muito legais. A gente elas fazem orfanatos maravilhosos. A gente espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez a gente tá fazendo isso com todo carinho. Obrigado pelos elogios do primeiro episódio. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada. E a gente fica pra próxima. Na sexta-feira próxima estaremos de volta. Esperamos que vocês nos ouçam. Até lá. Eu queria deixar só uma dica de série, né? BL. Só que é um romance bem light, porque eles são muito amorzinhos, que eu resolvi reassistir essa semana, que é Until We Meet Again. É tailandesa. É muito bonitinha. Vocês podem chorar bastante. Vou deixar o link também aqui. É muito legal. O link aqui. Pois valeu, pessoal, e até a próxima.